Atenção! Essa história faz parte de um subgênero de terror chamado horror corporal. Tema esse que pode ser sensível para algumas pessoas, inclusive causar coceiras, dores e afins. Continue por sua própria conta e risco. Tudo começou com uma única espinha na minha bochecha esquerda, grande o suficiente para notar, pequena o suficiente para ignorar. Tentei ignorar e continuei escovando meus dentes. Certifiquei-me de lavar o rosto muito bem e desci até meu carro para ir à faculdade. Mas, quando estava saindo da garagem, notei algo no espelho retrovisor que me fez parar. Havia outra espinha, um pouco menor, aninhada bem ao lado da primeira. Honestamente, me assustou um pouco. Tinha certeza de que não estava lá antes, mas me tranquilizei de que não havia como uma espinha crescer tão rápido. Devia ter apenas passado despercebida no banheiro. Quando cheguei ao estacionamento da faculdade, as espinhas haviam se multiplicado em um pequeno aglomerado. Cerca de uma dúzia de pequenas esferas de pus grudadas no meu rosto. Decidi ali mesmo que algo estava errado. Pulei a primeira aula e fui direto para a enfermaria. Elas simplesmente surgiram do nada, falei. Olha, eu sei que pode parecer muito repentino, mas acne é algo completamente normal para pessoas na sua idade. Este não é necessariamente um caso típico de acne, mas não é urgente. Eu recomendaria melhorar sua rotina de higiene pessoal e, se o problema não desaparecer, marque uma consulta com um dermatologista. A enfermeira disse. Ela vasculhou seu armário por um momento. Aqui, disse ela, entregando-me um curativo grande. Você pode cobrir com isso. Enquanto caminhava para a aula, removi o curativo de seu invólucro e cuidadosamente o colei sobre o aglomerado de espinhas. Senti uma onda de vergonha. Eu provavelmente parecia ridículo. Quando abri a porta da sala de aula, todos ficaram em silêncio e se viraram para mim. Eu estava mais ou menos certo. As pessoas estavam olhando, mas ninguém estava rindo. Senti meu rosto ficar vermelho de vergonha. Minha garganta ardeu e eu contive as lágrimas. Olhei rapidamente para baixo e corri para a minha cadeira. Coloquei o capuz do moletom sobre a cabeça. O professor limpou a garganta e continuou a aula. A atenção da maioria dos meus colegas havia voltado para o professor, mas eu podia sentir alguns olhares sobre mim. Eu já sabia que a reação que tive não foi apenas por causa de um curativo bobo, mas isso não impediu meu coração de acelerar enquanto eu dava uma espiada no meu rosto, no reflexo distorcido da perna metálica da mesa. Todo o lado esquerdo do meu rosto estava coberto de aglomerados de espinhas vermelhas e inflamadas. Do queixo até logo acima da sobrancelha, minha pele era inteiramente composta de espinhas, nenhuma delas a mais de 1/10 de polegada de distância uma da outra. Eu parecia um monstro deformado de algum filme antigo. Nesse momento, comecei a sentir tontura. Esperei a aula terminar. Pareceu uma eternidade. Eu não olhei para meu reflexo pelo resto da aula. Fiquei preocupado que, se eu fizesse isso, começaria a chorar e chamaria ainda mais atenção para mim. Quando o sinal tocou, empurrei todos à minha frente e rapidamente caminhei até meu carro, mantendo a cabeça baixa o tempo todo. Eu sabia que quando chegasse ao carro, veria que meu rosto havia piorado muito. Mas quando cheguei ao asfalto preto como o breu do estacionamento, percebi o quanto pior estava sem nem mesmo ver meu reflexo. Sabe quando a gente tapa um dos olhos e dá para ver o nariz no canto da visão? Parece fora de foco e borrado, mas dá. No meu caso, minha visão estava obscurecida
por pequenos pontos borrados ao redor dos meus olhos, como partículas de sujeira ao redor. Levantei a mão até o rosto e senti a área ao redor dos meus olhos. E com certeza eram espinhas. Uma projetando-se da minha pálpebra superior esquerda, outra aninhada no canto do meu olho direito. Percebi que quando eu piscava, não conseguia fechar meu olho direito completamente. Dirigi direto para casa. Foi um daqueles momentos que pareciam durar para sempre. Era como quando eu era criança e era mandado para casa mais cedo da escola por mau comportamento. E eu ficava sentado no banco de trás, esperando minha mãe ou meu pai me repreenderem em um silêncio desconfortável. Exceto que dessa vez eu estava sozinho. Depois que estacionei o carro na garagem, desliguei o motor. Pesquisei no Google e liguei para várias clínicas. Comecei a tentar marcar uma consulta com um dermatologista o mais rápido possível. Eventualmente, encontrei um médico que poderia me atender na manhã seguinte às 5. Depois de marcar, fiquei sentado no carro por alguns minutos, pensando: Deus, o que eu vou dizer para minha mãe e meu pai? O que eles vão pensar de mim? Talvez isso tenha sido uma coisa boba de se pensar. Eles eram meus pais, claro que me apoiariam e tentariam ajudar, mas acho que parte de mim não queria vê-los me olhando com o mesmo olhar de nojo que todos os outros tinham. Era por volta de 1 da tarde, quando saí do carro. Percebi que não tinha comido o dia todo, então fui para a cozinha e comecei a fazer um sanduíche. Eu não tinha energia para fazer mais nada. Quando me sentei e dei uma mordida no sanduíche, senti uma dor aguda na boca. Corri para o banheiro para olhar no espelho. As espinhas haviam se espalhado da minha bochecha esquerda, passando pelo centro do meu rosto e estavam começando a invadir o lado direito. Mas essa não era a causa da dor. Espinhas começaram a crescer nos meus lábios, não apenas na área da boca, mas também nos meus lábios, na minha boca. Parecia que elas eram feitas da mesma pele sensível dos lábios e estavam com aspecto cru, quase inchadas. Uma das que estavam dentro da minha boca, parecia ter estourado. Acho que ela cresceu um pouco demais e quando fui dar uma mordida no sanduíche, devo ter mordido a espinha. Limpei o pus do interior do meu lábio, fazendo uma careta de dor. Voltei para o meu sanduíche, tomando cuidado especial para manter meus lábios longe do caminho dos meus dentes. Mastiguei lentamente o pão, até que sobrou apenas um pedaço final. Mas quando o engoli, um pequeno pedaço do pão ficou preso na minha garganta. Faz sentido. Eu estava tão com medo de morder meu lábio que devo não ter mastigado direito. Não era grande o suficiente para me sufocar aquele pedaço, mas apenas desceu pelo buraco errado. Fui até a pia do banheiro para tentar tossir e tirar, mas não saía. Tentei tossir mais forte e lavar com água, mas nada parecia funcionar. Na verdade, parecia estar piorando. Estava ficando mais difícil respirar e eu comecei a entrar em pânico. Eventualmente decidi enfiar o dedo na garganta para tentar me fazer vomitar, mas no momento em que meu dedo tocou um caroço liso de pele alojado ao meu alcance, percebi o que realmente estava acontecendo. As espinhas estavam começando a crescer na parte interna da minha garganta, e elas eram grandes e estavam ficando ainda maiores. Enquanto eu sentia a parte interna da minha garganta, percebi que havia mais, muitas mais. Engasgando, tirei meu dedo da garganta, vomitando e tossindo. Tentei recuperar o fôlego, mas não conseguia respirar o suficiente. Eu estava sendo estrangulado por dentro, e não demoraria muito antes que eu não pudesse mais respirar. Comecei a chorar de medo. Não sabia o que fazer, estava morrendo. Eu tinha uma última esperança imprudente na minha mente. Uma faca.
Eu precisava de uma faca. Abri a porta do banheiro e corri para a cozinha. Procurei freneticamente na gaveta antes que meus dedos se fechassem em torno da alça de uma pequena faca. Tentei respirar, mas descobri que não conseguia mais. As espinhas haviam crescido em minhas narinas, bloqueando completamente o ar. Minha garganta também estava bloqueada. Corri de volta para o banheiro, segurando a faca. Apressei-me a ficar na frente do espelho e abri a boca ao máximo que pude. Abri tanto que doía. Vi a parede de carne que se formava na parte de trás da minha garganta. Quando minha cabeça começou a girar, coloquei a faca na boca e comecei a cortar. A lâmina perfurou a parede de espinhas como um tomate. As espinhas estouraram imediatamente, jorrando pus na minha garganta. A dor era insuportável e intensa. Instintivamente recuei e tentei tirar a faca, mas cortei um ferimento profundo no céu da boca. No entanto, eu não tinha terminado ainda. Eu tinha que continuar cortando. Cortei mais fundo, tirando as espinhas que lotavam as paredes da minha garganta, aniquilando indiscriminadamente tudo em meu caminho. Engasguei, chorei e gritei contra a sopa de sangue, pus e saliva que se acumulava na minha garganta. Comecei a desmaiar quando senti a lâmina atingir meu gogó. Mas a última coisa que me lembro é que continuei cortando. Acordei no hospital alguns dias depois. Milagrosamente, eu tinha sobrevivido. Minha mãe chegou em casa cedo naquele dia, me encontrou sangrando no chão do banheiro e imediatamente me levou para o hospital. Fiquei naquele hospital por 3 meses. Os médicos não têm explicação para o que aconteceu comigo. A melhor explicação que eles têm é que deve ser algum tipo de defeito genético. Eles dizem que provavelmente não é acne, que pode ser uma forma bizarra de câncer. Tentaram de tudo para me curar. Eles esfregam meu rosto várias vezes ao dia, o que geralmente dói. Tentaram me injetar todos os tipos de drogas, mas nenhuma delas funciona. Eu não suporto quando minha família e amigos vêm me visitar. Não gosto de vê-los fazer caretas de horror com minha condição. Não consigo falar desde que cortei minha garganta, e às vezes isso me faz sentir aliviado. Ontem, os médicos me disseram que os crescimentos na parte de trás da minha garganta estão começando a piorar, com mais velocidade de crescimento do que antes. Disseram que não achavam seguro removê-lo cirurgicamente devido aos danos que minha garganta já sofreu. Então, amanhã de manhã, eles vão me entubar. Adeus. Até a próxima. Obrigado.